Fala comigo, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo estou melhor agora. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória com cães, como surgiu o canal, o porquê do nome do canal, falar um pouco da minha infância, claro, né? Até aquele papo gostoso que a gente sempre fala, deixar aquela dica maravilhosa. E claro, já não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar e mandar aí pra geral o link, beleza? Obrigado! O meu nome é Leandro, tenho 29 anos, natural de Joaíma, Minas Gerais, minha cidade maravilhosa que eu tanto amo. E 9 de junho de 1991, então vem ao mundo essa criatura, esse ser. E sempre morei na fazenda, meus pais, meus irmãos, aliás, são 11 irmãos, não é mesmo? E a gente morava agregado, né? Meu pai era agregado de uma fazenda na Fazenda Água Branca, pela região ali da comunidade Água Quente. Então ali eu tive todas as minhas primeiras experiências de vida, os meus primeiros passos, onde foi a minha infância. E sempre quando a gente ganhava um animal, tinha uma ninhada de filhote que nascia, tinha uma vaca que ia dar parto, uma galinha que ia chocar. Então, assim, desde muito cedo, eu sempre tive esse gosto, esse desejo, assim, de acompanhar, né, os animais. Que foi aí, então, que nasceu este carinho enorme pelos animais. Eu me recordo que, lá para os meus 9 anos, isso há 20 anos atrás, não é mesmo? Não? A gente criava um cachorro, o nome dele era Brancão, pelo porte grande e ser todo branco, não ter nenhuma mancha. E ele era o reprodutor ali da região. Ele ia atrás de todas as cadelas fêmeas e tudo. E os fazendeiros vizinhos tinham uns cachorros de raça maior que ele. E aí, então, uma das cadelas saiu no cio e ele foi para essa fazenda. Então, esses cachorros maior que ele conseguiu brigar com ele, conseguiu bater muito nele, conseguiu rasgar a orelha dele, morder os testículos deles. E todos esses ferimentos aí desenvolveu para uma bicheira. Eu lembro que os meus irmãos, assim, sempre muito tranquilos, né? Nunca foi assim de preocupar, né? E eu sempre cuidava dele. E eu me recordo que um dia eu estava com mata bicheira, azul, né? Era roxo na época, hoje é azul, é prata. E quando meu pai passou perto, eu estava fazendo o procedimento de asepsia, lavando, né, o testículo dele que estava muito inflamado. E ele avançou no meu pai. Tipo assim, não passa perto de mim, me deixa. E eu não entendi a reação dele, mas comigo, ele nunca avançou, ele nunca mordeu. E como assim a gente não tinha instrumentos, nós não tínhamos ferramenta para fazer a mobilização dele, não tinha médico veterinário, então era tudo muito natural, né? E eu me recordo que ele deixava eu fazer. Então, vem a partir dessas experiências. Eu me recordo que quando a gente criava porcos, e uma das leitoas lá, né, das porcas foram parir, e os filhotinhos, ela começou a matar os filhotinhos, prensar assim, ó, na parede do chiqueiro. E quando eu cheguei, eu estudava de manhã, né, tinha um coletivo que pegava a gente, e quando eu cheguei, por volta de 1 hora da tarde, tinha uns porquinhos já, né? Já tinha morrido. E tinha um que estava com... Rasgou assim, ó. Rasgou bem assim. Então eu fiz de tudo para tentar salvar esse porquinho. Eu costurei, eu peguei a agulha, eu queria salvá-lo de qualquer forma. E por incrível que pareça, eu consegui, né, retirar ele, os outros irmãos dele que estavam vivos. E foi o único que conseguiu sobreviver, foi ele.
Eu nem sabia na época como fazer um procedimento, aquela coisa toda, mas eu costurei, eu drobei a pele dele assim, e costurei e dei a mamadeira para ele e fui cuidando, lavando, assim, e aí virou meu, né? Era uma fêmea até. E aí ela cresceu, ficou grande, bonita, ficou com uma cicatriz horrorosa, né? Por causa do procedimento não profissional que foi realizado, mas eu consegui salvar a vida dela. E eu sempre fui muito interessado, muito mesmo, tudo que envolve animal, parto, banhar, medicar. Então eu faço com muito gosto, né? Eu falo que eu faço porque é até hoje, assim. E nessa época, até mesmo sem instrução, sem estrutura, sem acesso, né, à informação, e eu já fazia isso. Então, assim, as pessoas já me questionaram: nossa, mas você cuida tão bem de animal, já era para você estar ganhando dinheiro e sabe, aquela coisa toda. E eu digo assim: isso não é apenas um trabalho, para mim é um dom. E Deus me concedeu assim que eu nasci. E de cuidar, de sei lá. Então, assim, eu não sei se vocês já passaram por experiência, se você já é, já viu, sabe aquele pai rígido, aquele pai que cobra, aquele pai que chama atenção, aquele pai que se tem que botar a mão na ferida, vai botar mesmo, né? Que põe nas rédeas curtas, então esse sou eu. Então, assim, na minha casa, eu saí de Joaíma para morar em Belo Horizonte em 2012, e hoje já é 2021, não é mesmo? E assim, quase 10 anos se passou. E quem mora de aluguel, quem migrou de sua região para outra região, sabe como é, né? Então, assim, eu me recordo que a minha cadelinha Pudo, a Nina, ela viveu comigo longos 6 anos. Mas você sabe quando você é capaz de enfrentar o mundo, de dar a cara a tapa, de discutir, de brigar por conta daquele animal? Foi assim. A Nina a gente nos entendia, a Nina a gente se completava. Assim, eu me recordo que foi um tempo árido da minha vida que, tipo assim, eu não tinha com quem comemorar, com quem fazer um churrasco, todo mundo vivendo a sua vida. E eu me recordo de inúmeros churrascos que eu fiz para mim, para Nina. E eu já tive várias brigas, discussões assim com proprietários de imóveis de aluguel por conta dela, e eu cuidei até o fim, né? Então assim, ela veio ter um câncer e pelo fato, né, devido à rotina de trabalho, ela ficava em casa só e ela agravou com um quadro de depressão e ela veio, né, depois a falecer. Mas assim, no dia que ela faleceu, era a mesma sensação que falasse assim: ó, morreu um parente que você ama muito, seu pai, sua mãe. A sensação foi a mesma. Porque enfrentei muitos desafios, foram muitos com a Nina. E eu cuidei até o fim. E eu amava, ela me entendia, ela ela estava comigo, era inseparável. Ela nunca deu cria, ela cruzou uma vez e não chegou a pegar a cria, né? Então depois também não coloquei ela para cruzar. E eu tratava muito bem. E nas casas com que eu morei de aluguel, eu falo com vocês que eu já tive problema porque eu via um cachorro na rua, eu adotava, eu levava para casa, eu encaminhava para doação, filhote, ninhadas e aí assim, até hoje as pessoas me procuram muito, né, com essa questão: ah, me dá uma dica, minha cadela tá para parir, minha cadela cruzou e tal, aquela coisa toda, ah, o meu cachorro tá com ferimento e tal. E eu poderia cobrar, né? Eu poderia cobrar pela informação, pelo procedimento, e eu faço com muito gosto, porque é uma coisa que eu não gosto somente, eu amo. E quando você ama, você faz bem feito, você dá o máximo, você dá o melhor. Você acredita naquilo que você faz, você entende aquilo que você faz. E é assim que eu me resumo, né? Então, assim, e quando surgiu a ideia aqui do canal do YouTube, né, de divulgar, foi simplesmente muito
muito sem projeto, sabe? Espontâneo. Eu me recordo que eu estava fazendo um procedimento na empresa a qual eu trabalho e do nada deu uma vontade de gravar só para registrar aquilo, como se eu fosse youtuber já. E eu nunca nem pensei em divulgar, em ser youtuber, né? E 2 anos depois, 1 ano e meio, se eu não me engano, eu divulguei, né, esse vídeo. E como não tinha, sabe, manejo nenhum, não tinha interesse nenhum em ficar, sabe, divulgando e tal. Pronto, divulguei ali, acabou, não coloquei descrição, não coloquei nada, só coloquei o tema porque é obrigatório. E quando eu entrei meses depois, já tinha 3.000 visualizações e vários comentários e várias dúvidas. E aí eu comecei a ter gosto, né, pela divulgação, pelo registro desses trabalhos aí, porque eu vi primeiramente que pode te ajudar de qualquer forma. Pode ajudar você a orientar alguém que tá com um animal, que são inúmeros, né, que graças a Deus, eu acho que por mais que os animais hoje sofrem maus tratos, sofrem perseguição, é, e aí, assim, a gente vê a natureza aflorar, né? A gente vê que os animais, eles reproduzem com uma força maior. Então, assim, e sempre vai ajudar alguém. Então, é nesse intuito que também surgiu o canal. Eu vi que as minhas dicas, que os meus procedimentos podem te ajudar, pode ajudar várias pessoas. E quando o canal hoje existe e teve mudança de nome, e aí tudo, e foi pensando nisso, em colaborar, em ajudar. E claro, né, assim, quando a gente gosta mesmo daquilo que você faz, não tem preço. E eu me recordo que em uma conversa com um superior meu da empresa a qual eu trabalhei, ele tentava me desafiar por aquilo que eu trabalhava, que era com cachorro e tal. E ele falou assim, quantos anos você tem? E na época eu tinha 26 anos, né? E eu falei, 26. Ele virou pra mim e falou, só disso tem que eu já cuidei de cachorro na minha vida. Já dei tiro no cachorro, cachorro já me mordeu e tudo. Singelamente eu disse pra ele, eu não troco, né, o meu pouco tempo, não troco o dom que Deus me deu pelos seus 26 anos. Porque a diferença nossa, sabe qual é? Que eu amo o que eu faço bem feito, que eu dou o melhor de mim, que eu dou o máximo, que eu sou capaz de fazer o que for possível para o bem-estar daquele animal, ou de qualquer que seja. Então isso aí me resume a minha trajetória. É claro que quando eu cheguei em Belo Horizonte eu não vim trabalhar diretamente com animal, né? Eu comecei a trabalhar de servente de obra, depois saí, fui para supermercado, depois aí que veio, né, profissionalmente com animal, eu trabalhei em um canil, onde tinha capacidade para mais ou menos 20, 10 cachorros, mas muitas vezes eu me deparava, devido às exposições e a forma de trabalhar, né, que existe várias formas, né, de ganhar dinheiro, né, com os cachorros. Já tinha 40, já teve 60 cachorros lá de todos os tamanhos, de todas as raças. E para mim não era cansaço nenhum. De ter que acordar às 3 da madrugada, às 2 da madrugada, né, de passar quase a noite em claro para fazer parto. E para mim não era cansativo. Aí trabalhei por volta de 2 anos e tal. Aí eu quis viver novas experiências, novas vidas, né? Assumir minhas responsabilidades, não ter que morar com patrões. E aí eu decidi ir, fui pro ramo de portaria. Uma experiência magnífica, muito boa, a recepção, né? Eu acho que quem é joinmense sabe como nós somos pessoas receptivas, né? Então, assim, eu me identifiquei bastante com a área, trabalhei um tempo. E aí foi nesse tempo onde entra a maior missão da Nina, né? A maior e a melhor missão dela, que era cuidar de mim, que era me proteger, que era não deixar eu desistir, que era não deixar eu voltar, né? Eu me lembro que nesse período que eu fiquei desempregado, quando saí desse período de portaria, fiquei por volta de 9 meses desempregado e eu viajei com a Nina.
ia para Joaíma, ia para cidades vizinhas, ia para casa dos colegas, só ia se pudesse levar a cachorra. E aí entrou a missão dela de lembrar assim, eu estou aqui, eu vou cuidar de você, né? Eu não converso, né? Eu não posso ter voz, mas eu falo o tempo todo. Eu tô aqui com você. Aí que entra a Nina. Aí depois, assim, já desistindo, né, da capital, acha que não acha mais emprego, crise, impeachment, aquela coisa toda, resolvi voltar para Joaíma, que é minha casa, assim, nunca vou esquecer de Joaíma, nunca mesmo, daquelas pessoas, daquele povo, dessa história. E quando eu estava a caminho, aí eu recebi uma proposta para trabalhar literalmente a caminho mesmo, já estava no ônibus, recebi a proposta para trabalhar, né, com portaria novamente. E nessa altura do campeonato, assim, as esperanças de continuar em Belo Horizonte já eram muito poucas. E aí é onde eu decidi a ir em Ivaíma, que é 12 horas de viagem de Belo Horizonte. E eu cheguei lá, eu saí daqui na sexta, cheguei lá no sábado de manhã, fiquei no sábado, o dia, sábado à noite, e no domingo, no final do dia, eu retornei para participar desse processo seletivo. E quando eu cheguei na empresa, eu me recordo um fato que marcou muito, assim, essa experiência que eu tive nesse processo, foi que a Rejane, né, pessoa maravilhosa, ela até então é, era secretária lá do RH, era membro lá do RH, não sei exatamente a função dela. E ela virou para mim e falou assim: ó, coloquem todas as experiências que vocês têm na carteira, mesmo que seja pouca, não deixem de colocar, conta muito. E eu falei: ah, uma empresa grande, tudo, eu não vou colocar isso aqui de cachorro, não, para que isso? Porque foi a experiência dessa que eu tive no Canil, e que era hotel, né? Aí eu rabisquei assim, muito embolado, quase nem entendendo lá, né? E aí quando passei no processo seletivo, aí veio, né, que é a primeira entrevista, comentaram comigo que se eu já tinha trabalhado, qual era a minha função, o que, que eu fazia. E a minha resposta para a entrevistadora foi: se Deus criou uma raça melhor do que cachorro, ele deixou no céu. Porque para a terra ele mandou animal. Ele mandou cachorro. Amo, amo mesmo, faço. Não porque gosto, porque gostar você não dá conta. Gostar amanhã você pode não gostar mais. Mas amar é para a vida toda. E eu fui aprovado na primeira etapa, e fui aprovado na segunda etapa e tudo. E aí, quando chegou na última etapa, perguntou assim: então você está disposto a mudar de ideia, de não voltar mais para o interior e começar a trabalhar aqui lá no início do ano de 2017? Eu falei assim: só de eu permanecer aqui uma semana no processo já mudou minha opinião, e eu vou dar o melhor de mim, né? Quanto funcionário, quanto cuidador, né? E aí começou essa trajetória minha. Eu voltei, retornei, né, a essa área. E cada dia que eu faço, e cada trabalho, e cada. Tipo assim, aquilo me põe pra cima. Tipo assim, demonstra a minha capacidade. Eu vejo o quanto eu sou útil, o quanto Deus faz através dos meus trabalhos, né? Porque não é um mérito meu, é um conjunto, né? Eu acredito que ninguém salva ninguém, nada, mas é Deus que usa as pessoas para fazer. Então, assim, essa é a minha trajetória com os animais. Hoje, continuo trabalhando, sim, com 15 cachorros de segurança, acompanho do nascimento, do parto, até o envelhecimento, até a morte, até o sepultamento. E vocês podem acompanhar aqui no canal, vocês podem ver, já postei alguns desafios para vocês, dos quais eu enfrentei, que graças a Deus, quase todos, assim, digamos de 98% foi com sucesso, e os cães estão bem, estão tranquilos, e sobretudo o brilho, né? A minha alma brilha, a minha alma se enche de saber que eu faço aquilo que eu amo, que eu gosto, e
que, sobretudo, Deus tem abençoado com conhecimento, com as informações. Não sou veterinário, ainda não sou veterinário. Eu peço a Deus que me dê essa graça financeiramente de concluir o meu curso de veterinária. Mas não precisa ser profissional, não precisa você ter um registro, ter uma faculdade para você cuidar, para você amar. A faculdade já é a vida, né? O amor é o registro que te dá essa autonomia de cuidar. Então você pode cuidar do seu cachorro muito bem na sua casa, você fazer todos os procedimentos, você levar um médico quando sim precisar, é importante. O trabalho dos veterinários é muito importante, mas o amor não tem preço, não tem profissão, não tem faculdade. E é por isso que eu sempre acredito. Hashtag quem ama, cuida, protege. Se você ama aquilo que você faz, independente de qual função, do que seja, você vai ter sucesso. Você vai fazer cada vez melhor, porque você está dando o máximo, certo? Então, partilhando com vocês, isso é um pouco da minha história, um pouco, né, um pouco aqui do canal, um pouco de mim, para que vocês possam entender, né, como é o desembolar dessa história. É claro que nós já não poderíamos deixar de fazer aquele merchante. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar, não deixe de passar aqui pelos nossos outros vídeos. Tem vários conteúdos bacanas aí que vai te ajudar a cuidar do seu pet, que vai te ajudar, né? Então, não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo aqui, ó, tem um vermelhinho. Você clica em se inscrever-se, depois ativa o sininho de notificações e você vai ser notificado de todos os vídeos, de todos os conteúdos, de todas as postagens, né, que eu sempre passo por aqui. A gente deu uma parada devido a essa história aí, né, que nós estamos enfrentando no mundo, mas estamos reativando, estamos reafirmando com você, né, esse compromisso de te ajudar a cuidar dos seus pets. E no mais, eu agradeço de coração mesmo, ó, um beijo no seu coração e que Jesus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, certo?